Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai-lhes a fé. Olá, meu irmão, minha irmã, um ótimo dia para você. Hoje estamos aqui para aprender com os santos mais uma vez e talvez você possa comungar desta passagem, desta carta que nós vamos ler, porque ela toca a tantas pessoas quando estão buscando ao Senhor e principalmente os familiares não entendem, começa a cobrar, começa a falar até mal de você. Ixi, agora não sai mais da igreja, o santinho, a santinha. Já aconteceu isso com você? Você começa a participar, você quer cada vez mais estar na presença de Deus e isso incomoda as pessoas. De fato, no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, eu sempre lembro dessa passagem, já diz: meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a aprovação. Quer dizer, a gente já tem que se preparar, porque de fato a aprovação virá. Mas por que vem essa aprovação? Por que as pessoas fazem isso com a gente, de nos incomodar, de fazer comentários às vezes maliciosos a nosso respeito? Então hoje nós vamos aprender com um santo, São Raimundo de Peñafort. Ele nasceu em Barcelona, ou ali próximo de Barcelona, pelo ano 1175. Olha quanto tempo faz, né? E morreu em 1275. Então ele viveu durante 100 anos, né? Foi beatificado pelo Papa Paulo III em 1542, tanto tempo depois, quase 300 anos depois. E em 1601, pelo Papa Clemente, ele foi canonizado. E aí então a igreja o reconheceu como santo da igreja e se tornou assim, na Espanha principalmente, o padroeiro dos advogados, padroeiro da lei canônica, padroeiro dos advogados canônicos, né? De forma especial, ele tornou-se cônego da igreja de Barcelona, sendo depois recebido entre os frades pregadores. Foi fazer parte desta ordem. Por determinação do Papa Gregório IX, publicou a coleção das Decretais. As Decretais eram uma forma de organizar as leis canônicas, que até então elas faziam parte de inúmeros documentos, não estava organizada num livro. Hoje a gente tem até um livro, né? Código Canônico. Mas antigamente tinham várias. Então o Papa Gregório IX pediu para que esse São Raimundo fizesse essa organização. E a organização que ele fez durou durante quase 700 anos, né? Para que depois, só lá em 1917, que fosse novamente reorganizada e finalmente publicada. Ele foi eleito mestre-geral da sua ordem, ele entrou para os dominicanos, governou com sabedoria e prudência. Dentre os seus escritos sobressai a Suma Casuística, para a correta e proveitosa administração do sacramento da penitência. Vamos ler uma carta que ele escreveu lá pelo século VIII, uma carta de São Raimundo, presbítero. Que o Deus do amor e da paz pacifique os vossos corações. Então assim diz a carta. Se todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos, ele cita 2 Timóteo, capítulo 3:12, como afirma com toda sinceridade aquele apóstolo que é chamado pregador da verdade, São Paulo. A meu ver, ninguém está excluído dessa norma geral, senão quem negligencia ou não sabe viver nesse mundo
com equilíbrio, justiça e piedade. Também Tito 2:12. Então ele já está falando aqui que ninguém vai escapar dessa verdade de que quem quiser levar uma vida fervorosa em Cristo será perseguido. Como diz o Eclesiástico, se você quer seguir ao Deus, se você entrar para servir ao Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Agora, por que essa aprovação? Como vem essa aprovação? Longe de vós ser descontados entre aqueles cujas casas estão em paz, tranquilas e seguras, sem que a mão do Senhor pese sobre eles, e que depois de passarem agradavelmente os seus dias, são de repente precipitados no inferno. Olha o que fala São Raimundo. Se a tua vida está muito tranquila, se as pessoas estão aceitando muito bem o seu jeito de viver, o seu cristianismo, porque o cristianismo precisa incomodar. Então, se as pessoas estão aceitando muito bem, toma cuidado. Pode ser que você seja surpreendido e precipitado no inferno. Olha o que ele fala. Será que o nosso cristianismo é um cristianismo de verdade? Será que o nosso testemunho tem sido um testemunho verdadeiro? Vossa pureza e piedade merecem e exigem, já que sois aceitos e queridos por Deus, que essa pureza seja aprimorada por meio de repetidas provações, até atingir a mais total sinceridade. Agora ele entra num sentido teológico da questão do sofrimento. A nossa pureza, a nossa piedade merece e exigem sejam aprimoradas por repetidas provações. Por conseguinte, se às vezes uma espada se duplica ou triplica sobre vós, deveis recebê-la com toda alegria, como sinal do amor. As provações não devem ser para nós, assim, a gente rejeitar, mas de fato a gente olhar como um sinal do amor de Deus. Difícil isso, mas interessante. A espada de dois gumes são os combates por fora e os temores por dentro. Ele faz uma comparação. Uma espada que corta dos dois lados também vão fazer para nós um combate interno e externo. Ela se duplica ou triplica interiormente quando o espírito do mal inquieta o íntimo do coração com enganos e seduções. Mas vós conheceis muito bem este gênero de combates. De outra forma, não teria sido possível conseguir esta perfeita paz e tranquilidade interior. Então, vê que interessante, apesar de uma luta que a gente vai travando internamente, externamente, e agora ele fala nessa triplicação, uma luta até contra o inimigo de Deus, que vem para nos seduzir, que vem para nos enganar. Ele fala que nós teremos uma paz e uma tranquilidade interior. O mundo pode estar desabando aí em nossa volta e nós estamos em paz. A espada se duplica ou triplica por fora quando, sem motivo, surge uma perseguição eclesiástica, quer dizer, relacionada à nossa fé, à nossa igreja, de assuntos espirituais. Aqui as feridas são mais dolorosas porque vêm de amigos. Então, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, os amigos, os parentes, às vezes até pessoas da igreja, começam a nos apontar e a nos condenar. Essa espada que se duplica, essa espada que se triplica. Esta é a desejável e bem-aventurada cruz de Cristo que o corajoso Santo André abraçou com alegria. Segundo as palavras do apóstolo chamado instrumento escolhido, é somente nela que devemos nos gloriar. Nós nos gloriamos na cruz de Cristo. A nossa glória está na cruz de Cristo. Saber carregar a cada dia a nossa cruz e não rejeitá-la. E ele cita aqui o apóstolo André, que também deu um grande testemunho, principalmente na Espanha, lugar onde esse santo São Raimundo vivia. Esta é a desejável e bem-aventurada cruz.
Olhai, portanto, para Jesus, autor e consumador da fé. Embora sendo inocente, padeceu por parte dos seus e foi contado entre os malfeitores. Bebendo o cálice do Senhor Jesus, dai graças a Deus, doador de todos os bens. Aí agora São Raimundo apelou, né? Já mostrou o nosso principal exemplo de vida cristã, que é Jesus Cristo. E aí ele cita Jesus como autor e consumador da fé, que sendo inocente padeceu por parte dos seus e foi contado entre os malfeitores. Morreu na cruz como um criminoso. O maior exemplo para nós daquele que sofreu, daquele que carregou a sua cruz. Que este mesmo Deus, do amor e da paz, pacifique os vossos corações e apresse o vosso caminhar. Esconda-vos por enquanto no segredo de sua face das perturbações dos homens, até vos introduzir e estabelecer naquela plenitude onde vivereis eternamente na beleza da paz, em morada segura e no repouso da abundância. E assim encerra essa carta de São Raimundo, presbítero lá de Barcelona, nos ensinando a aceitar os sofrimentos, as provações, principalmente as injúrias, os julgamentos daqueles que estão mais próximos de nós. Aceitá-las como sendo para nós um tempo, um momento de purificação. Uma provação, como diz lá no Eclesiásticos, prepara a tua alma para a provação. Vamos encerrando com a oração que a igreja faz a esse santo e assim também pedindo a intercessão dele para nos ajudar a sermos perseverantes na nossa fé, perseverantes na nossa caminhada. Ó Deus, que inspirastes a São Raimundo de Peñafort, grande amor pelos pecadores e prisioneiros, olha, libertai-nos por suas preces da servidão do pecado, para que de todo o coração façamos o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos livre de todo mal e vos mostre a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Raimundo de Peñafort, rogai por nós.